Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mini aula. Nessa mini aula nós vamos falar de voltímetro com Arduino. Deixa eu só mostrar para vocês do que se trata isso. Olha só, nós temos aqui um projeto que nós fizemos, vamos utilizar nessa aula. Vocês estão vendo ele aqui na bancada. E esse projeto, ele conta com um Arduino aqui dentro. E a partir disso, nós vamos poder aprender o como desenvolver, esse tipo de medição com o Arduino, a medição da tensão, para diferentes fins. Ou seja, para que serviria isso? Um voltímetro, inclusive, é muito mais simples, barato, eu compro um pronto. Mas olha só, fazendo isso com o Arduino, reparem que a gente pode utilizar para medir a carga de baterias. Então, por exemplo, olha, uma bateria recarregável. Você tem ali um robô, um projeto com bateria, Arduino. Será que essa bateria já não está na hora de recarregar? Será que o projeto já não precisa nem permitir que funcione porque a bateria está com a sua carga muito baixa? Nós vamos aprender hoje os recursos em que o Arduino vai conseguir identificar qual que é a tensão da bateria, do que a gente quiser medir, e medindo a tensão da bateria, a gente vai conseguir identificar a partir de qual tensão a gente tem que avisar, a gente tem que acender um LED, tocar um buzzer, marcar um medidor de bateria, começar a piscar dizendo está na hora de carregar essa bateria. Outra ideia, para monitorar painel solar. Então a gente pode pôr o Arduino ali para controlar, fazer várias ações no painel solar, logo a gente precisa medir a tensão que está sendo gerada pelo painel solar, do sistema em geral. Sistemas de no-break, identificar que, olha, caiu a tensão por um canal de alimentação, precisamos acionar o segundo canal de alimentação. E, além de fazer projetos, o que a gente vai aprender hoje pode ser usado também na educação em eletrônica. Quando você tem ali um aluno, ele está começando com eletrônica, para aprender tensão, uma forma bem bacana é você colocar ali o Arduino com o que a gente vai ver hoje, para poder mexer, colocar a mão nesses conceitos, nessa teoria, uma vez que a gente está explicando o que é uma tensão, o que essa tensão gera. E por último, acessibilidade, não é exatamente para essa aula, mas nós vamos, a partir do que a gente vai ver hoje, em futuras aulas, a gente vai implementar também um recurso de um módulo MP3 para o nosso voltímetro falar a tensão. Então, se a gente tiver um deficiente visual que quer aprender, que quer fazer algo com eletrônica, vai poder usar esse nosso voltímetro que fala. A gente vai chegar lá. Beleza? Bom, quem está chegando aqui, é interessante explicar, quem é novo aqui nas mini-aulas, explicar que essas mini-aulas elas surgem a partir dos alunos dos nossos cursos. Pode ser o curso de Arduino para principiantes, o 2.0 ou até mesmo o curso de Arduino avançado. Pode ser até o curso de corte a laser. Ou seja, os nossos alunos nos perguntam, nos pedem temas, nos fazem questionamentos durante todo o seu aprendizado. Nós temos o suporte e a partir desse suporte a gente vai identificando o que os alunos estão querendo explorar de temas. Então, toda semana a gente traz essas mini-aulas para complementar o curso. Okay? As mini-aulas são complementos e ficarão disponíveis para todos os alunos em todos os cursos. Se você está assistindo aqui no YouTube, essa mini-aula ela fica aqui só por alguns dias para você poder conhecer um pouco do nosso curso. E se você quiser assistir todas as mini-aulas que a gente já fez e ter acesso, inclusive às futuras, você tem à sua disposição os nossos cursos. A aula de hoje ela foi ministrada no dia 23 de novembro de 2023, ao vivo com os alunos. Hoje, excepcionalmente, eu estou regravando, porque durante a aula ao vivo eu tive um problema na gravação, não gravou direito, então estou vindo aqui gravar de novo. Tá? Então, estou repetindo, mas normalmente a gente faz essa aula ao vivo com os alunos, numa sala fechada para os alunos. Todos os alunos são convidados, a gente manda o link e a gente grava essa aula e é a partir daí que a gente disponibiliza para os alunos, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso tema.
Vamos agora entender o que a gente vai utilizar para fazer o nosso voltímetro. Aqui na tela nós temos o circuito do nosso projeto. Tudo que vocês viram, né, ali o voltímetro que vocês viram, ele internamente tem esse circuito. Nós fizemos uma placa de PCB, já vou mostrar, e tudo isso, pessoal, fica disponível para os alunos. Quem quiser o diagrama de conexões, o desenho da placa de PCB, o desenho daquela estrutura também para vocês cortarem numa máquina de corte a laser e montarem. Ainda dá para fazer um igualzinho nosso aqui. Se você tiver interesse, é só você pedir lá no suporte. A gente vai disponibilizar. Quanto ao circuito, vamos entender aqui o seguinte. O principal do circuito está ligado aqui nas portas analógicas do Arduino. Okay? Se a gente quer o Arduino como um voltímetro, nós temos esse recurso nas portas analógicas. A gente pode entender que cada porta analógica do Arduino é um pequeno voltímetro. Por que pequeno? Porque a gente tem aí uma limitação. Essa porta analógica só consegue medir de 0 até 5 volts. Diferente de um multímetro, né? A gente consegue medir de acordo com a escala, a gente vai conseguir medir 200 volts ou mais, a gente mede inclusive negativo, né? Se a gente inverter as pontas de prova, a gente vai medir ali 12 volts, por exemplo, mas negativo, porque elas estão invertidas. Já a porta aqui do Arduino não. Tá? Então, primeiro detalhe é que essas portas do Arduino, elas só funcionam, elas só conseguem detectar a tensão de 0 até 5 volts. Se a gente colocar nelas tensões menores, né, negativas, ou maiores do que 5, a gente corre um grande risco de queimar essas portas. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter que fazer um circuitinho aqui para poder tratar essa tensão. Vejam só, aqui a gente bolou diferentes escalas, tá? E por isso que a gente tem aqui os botões, os LEDs. Então, olha, quando eu tenho aqui o equipamento funcionando, reparem que eu tenho aqui um LED ligado e as diferentes escalas. E aqui no display, inclusive, a gente está vendo. Ele está configurado para 250 volts. Então, se eu quiser medir com mais precisão, por exemplo, a bateria de um carro, eu posso colocar ele aqui na escala de 20. Tá vendo? Então, a gente vai utilizar uma das portas que está preparada para essa escala e aí a gente consegue medir de 0 até 20 volts. Mas, professor, o Arduino não lê só até 5 volts? Como que a gente vai ler essa tensão da bateria do carro de 12 volts? Vamos voltar aqui para o circuito e vamos entender isso. Vamos pegar esse exemplo, né? Com a escala de 20 e eu quero medir a bateria do carro. Olha só, na escala de 20 eu vou ligar, tá vendo aqui na conexão da escala de 20, e essa conexão ela tem um circuitinho aqui formado por resistores e diodo, para então ser conectado naquela porta analógica. Ok? Então esse circuitinho é o que eu vou explicar agora. Reparem só. Se eu quiser então medir nessa escala de 20, eu vou colocar a minha ponta de prova de acordo com a escala que eu selecionei. Ou seja, essa ponta de prova aqui, positiva, vermelha, ela internamente está ligada nesse circuito aqui, olha, nesse fio que a gente está vendo, tá? Então eu vou ligar o positivo, o negativo, e olha só, o positivo passa por um diodo, porque esse diodo vai proteger a nossa porta analógica caso a gente inverta, né, a ponta de prova. Então a gente só vai conseguir medir positivo. Se a gente inverter, com esse diodo, simplesmente a medição dará 0. Tá? O Arduino não vai receber nada, porém ele também não vai ser queimado, né? Aquela porta analógica não será prejudicada. Okay? Então esse diodo, já vou passar a especificação dele e pode ser várias especificações, mas eu vou mostrar que eu estou utilizando. E olha, ele tem essa função. Já esses dois resistores, eles têm a função de divisor de tensão. O que é um divisor de tensão? Olha só. O divisor de tensão, ele é essa associação de dois resistores
sendo que a gente tem o positivo entrando por um resistor, o negativo por outro, e temos a saída de uma tensão dividida, né, entre as duas tensões aqui, o positivo e o negativo. E essa divisão ela tem a ver com o valor desses resistores. Então, com isso, a gente consegue reduzir a quantidade de vezes que a gente quer fazendo essa associação desses dois resistores, que eu já vou explicar. Veja só, vamos pegar essa escala aqui de baixo, essa de 10 volts, tá? Porque o que eu vou explicar vai ser mais simples a gente entender nessa escala. A gente não entendeu que a porta analógica do Arduino só recebe até 5 volts. Então, se eu quiser medir até 10 volts, o que eu preciso fazer? O que eu estou medindo, eu preciso dividir por 2. Né? Então, eu vou lá, coloco a ponta de prova no que eu estou medindo e o que eu recebi, o que eu captei, eu divido por 2 para então ler lá na porta analógica do Arduino, para depois, o que eu li, eu multiplico por 2 e chego naquela tensão. Então, essa é a lógica que a gente vai usar aqui com o divisor de tensão e com a porta analógica. Então, o divisor de tensão, tá? Aqui eu fiz um cálculo fácil, né? De 10 para 5 é só dividir por 2. Mas de 20 para 5, a gente tem que dividir por um fator aí, não é exatamente 2, mas tem que dividir por algo, né? Para 20 chegar em 5. 50 para 5, a gente tem que dividir por 10, né? 250 para 5, a gente tem que dividir, né? Provavelmente é por 50, né? Então, essa divisão é feita pelos resistores de acordo com o valor deles. Então, olha só, o valor deles que a gente está utilizando aqui no projeto é esse daqui, olha. Os diodos é 1N4004 e os resistores, olha, para a escala de 250, para ele dividir ali por uns 50, a gente vai colocar o resistor que vem do positivo, o resistor de 100k ohms. E o resistor que vem do negativo, 1.8k ohm. Ok? Ah, eu quero só dividir por 2. Então, olha só, aqui ficou fácil. Eu coloco 2 resistores de 100k ohms. Tá bom? Eu coloquei resistores de valor alto porque nós não queremos ter corrente lá na porta do Arduino. Vai funcionar se a gente reduzir um pouco isso, tá bom? Se a gente colocar, em vez de 100k, a gente colocar 10k, ele vai funcionar também. Eu não sugiro, né, não recomendo você colocar menos que 10k, tá? Procure, né, os resistores que eles tenham aí por volta aí de 10k para cima, esse primeiro resistor aqui, o que vai ligado no positivo, tá bom? 10k ok, aí eu tenho que ter a proporção, né? Se eu ligar o de 10k aqui na escala de 250, ou seja, eu dividir por 10 esse primeiro resistor, eu divido por 10 o segundo resistor também. Né? Então, aqui eu tenho 1800, eu teria o de 180 ohms. Né? Aqui é 1800 ohms, teria então de 180 ohms junto com o de 10k. Aqui eu teria o de 1k junto com o de 10k. Aqui embaixo de 3.3 junto com o de 10 e assim por diante. Sugiro, inclusive, você procurar por calculadora de divisor de tensão e aí você vai poder simular a tensão que entra, os resistores e entender qual a tensão que sai para garantir que não saia uma tensão maior que 5 volts. Beleza? Bom, então agora que a gente entendeu o circuito principal, reparem que o restante aqui é muito básico, né? Então a gente tem os botões para selecionar a escala, ligados todos aqui em portas digitais, da porta aqui 4 até a 7, os 4 botões. Todos estarão em input pull-up, por isso não precisamos colocar resistores nos botões. Tudo isso, pessoal, é muito bem explicado lá no curso de Arduino 2.0, tá bom? Então, se você está fazendo outro curso ou está no YouTube, saiba que lá você tem todos esses detalhes, tem aula para tudo isso que eu estou falando aqui. No caso aqui dos LEDs, indicadores, aí sim os LEDs estão com um resistor, cada um deles, e todos os LEDs ligados nas portas digitais também, da 8 até a 11, beleza? E o display de LCD ligados aqui nas portas I2C, que no caso do Arduino Uno, nós temos a A4 e a A5 nessa disposição aqui. O display também é alimentado por 5 volts
ligados aqui no 5V e no GND. Esse é o circuito. Se você quiser, printa a tela ou pede lá para o nosso suporte, aí você consegue fazer igualzinho ao nosso projeto aqui. O case, toda essa parte aqui em que a gente cortou, fizemos corte a laser, inclusive com os parafusos aqui. Se você precisar, a gente pode passar para vocês também, para os alunos, a gente pode passar o desenho para que vocês possam cortar. Tá? Então é só vocês irem no FabLab, em alguém que tenha a máquina que possa cortar para vocês, e aí vocês cortam o MDF ou até mesmo o acrílico. Vocês podem fazer esse projeto de acrílico, fumê, acrílico transparente, fica a critério e aí o gosto de vocês. Aí vocês cortam na máquina de corte a laser e fazem a montagem, também considerando aqui a placa de PCB. Tá bom? Então tem esse desenho aqui da placa, igualzinha que nós estamos utilizando. Vocês podem mandar fabricar, podem fabricar vocês mesmos, com caneta, com vários recursos de fabricação de placa de PCB. E a placa aqui com todos os componentes que a gente utilizou, conectores, LEDs, resistores e tudo mais, a gente tem isso à disposição de vocês. Mas agora vamos para a programação, que é o principal. Vou abrir aqui para vocês a IDE do Arduino com esse programa que também está à disposição para vocês. E aqui a gente vai entender duas coisas basicamente. Primeiro, é como que nós programamos a leitura daquela porta analógica, da escala que está selecionada. E segundo, como que funciona a seleção de escala. Tá bom? Vamos por aí. Eu vou até começar ao inverso. Eu vou primeiro explicar a seleção da escala. Olha só, eu tenho aqui uma variável chamada escala, que é ela que indica qual é a escala que está selecionada. Inicialmente, vamos começar pela escala 0. Tá? Então temos 4 escalas e as escalas terão os números 0, 1, 2 e 3. Bom? Por quê? As características de cada escala estão definidas aqui nesses arrays. Tem aula lá no curso de Arduino 2.0 que explica tudo sobre array, tintim por tintim. Não se assusta se você não entende, tá bom? Vendo a aula lá, você vai ver que é tranquilinho. Mas, vamos seguir aqui. A questão é que essa variável escala identifica qual é a escala selecionada. A partir dessa variável, então, nós temos o quê? Aqui no loop, nós teremos esse trecho que vai identificar se um botão foi pressionado ou não. Aqui, ó, digital read, Do quê? Do botão. Não tem lá um array com todas as portas onde os botões estão ligados? O pin botão, olha, se a gente for lá em cima, pin botão, tá vendo? Nós temos o botão para a escala 0, está na porta 7. O para a escala 1, na porta 6. Para a escala 2, para a escala 3, tá? Então, dessa forma, voltando lá no loop, a gente vai passar pelos 4 botões, tá vendo? A gente vai de 0 até 4, na verdade, de 0 até 3, menor que 4, então de 0 até 3. Vamos passar por todos os botões, vendo se algum deles está apertado. E se estiver apertado, então, vamos selecionar aquela escala do botão que foi apertado. Para selecionar, a gente vai apagar o LED, tá vendo? O LED daquela escala anterior. Tá vendo? Na variável escala ainda não mudei. Estava na escala 2, apertei a escala 3. Então, a variável escala ainda está 2. Então, a gente apaga o LED 2, muda a variável para 3, eu apertei 3, e liga o LED, agora sim, da 3. E aqui a gente vai mostrar lá no display a descrição dessa escala. Nessa posição aqui, ó, linha e coluna, a descrição da escala também é um array. Olha lá em cima, veja só, a descrição da escala a gente pode ter a escala 0, 250, escala 1, 50, isso é o que aparece lá no display, beleza? Então é assim que funciona a seleção da escala. A partir daí, como que funciona então agora a leitura da escala que está selecionada? Se a gente descer um pouquinho, olha, ainda estou no loop, Vimos esse primeiro trecho para tratar o botão e a seleção da escala. Então, em seguida, a gente tem o analog read
da porta onde nós temos a nossa ponta de prova com o divisor de tensão, com o diodinho que a gente viu. Então ele vai lá pegar o pino de leitura, ou seja, qual é a porta analógica de acordo com a escala, e vai ler qual é o valor que tem ali, e grava em leitura. Ok? A partir daí, se a leitura for maior que 0, a gente vai fazer um cálculo, né? Ou seja, se ela não for maior que 0, significa que eu não estou medindo nada, né? Agora, eu estou medindo, então vamos calcular. Por quê? Porque a leitura aqui é um valor de 0 até 1023, proporcional à tensão de 0 até 5 volts. Né? Se a gente tem 5 volts ali na porta, a gente vai ter 1023 como valor resultante. Então aqui o que a gente vai fazer? Olha só, nós vamos fazer essa continha, que é uma continha de proporção. A gente vai pegar o valor, vamos multiplicar pela tensão que estamos tratando na escala, 250 ou 50 volts ou 20, de acordo com a escala selecionada, e vamos dividir por um valor que foi calculado aqui em cima, olha. Esse divisor é o seguinte, tá vendo? Aqui a gente vai calcular os 4 divisores, que a gente vai pegar 1023 vezes uma calibração, dividido por 5. Tá? Então, esse divisor aqui, ele vai fazer o cálculo considerando o valor máximo que a gente pode obter em cada escala, considerando inclusive que, né, aquele divisor de tensão que a gente está usando, os 2 resistores, eles não são perfeitos para a divisão que a gente quer. Então, assim, eu quero dividir por 50. A gente não encontra no mercado 2 resistores que deem exatamente essa divisão de 50. Então a gente vai chegar próximo, o mais próximo possível. E nesse caso, esses 2 resistores que eu utilizei, né, que é o de 100K e o de 1.8K, lá para a escala de 250, eles vão dar no máximo 4. Ou seja, se a gente tiver 250 volts, a saída é 4.411. Tá bom? Isso eu calculei lá na calculadora de divisor de tensão. Então, fica a dica para que vocês utilizem, né, esse valor aqui para calcular essa proporção. Ou seja, esse divisor é o que será usado aqui nessa divisão para então calcular a tensão medida. É uma proporção, ou seja, é mais ou menos, né, para a gente entender a lógica desse cálculo que eu acabei de mostrar, é aquela lógica de que se eu tenho uma tensão que eu dividi por 50, eu leio já a tensão dividida por 50, né, lá na porta do Arduino, que é aqui a leitura, e aí essa leitura a gente volta a multiplicar por 50 para chegar na tensão lida. Ok? Então, né, a gente reduziu, eu aumento de volta e a gente chega na tensão que a gente quer. Convertendo, inclusive, né, do valor digital para a tensão. Se a gente não tivesse nenhum divisor de tensão, olha só, tensão. Se a gente tivesse uma tensão ligada direta na porta, vamos supor que eu liguei aqui uma pilha, ela está com 2.5 volts. Eu ligo ela direto na porta analógica. Tudo bem? Tudo bem, desde que eu não invirta a polaridade, né? Positivo no positivo, negativo no negativo, tudo bem, 2.5 volts será lido lá na porta. O analog read aqui no programa vai ler 2.5? Não. Vai ler um valor digital, proporcional à tensão. Então, se a tensão é 5, o valor que eu terei aqui é 1023. Se a tensão é 2,5, o valor que eu terei aqui é 1023 dividido por 2, né? A metade de 1023. Ok? Vai dar ali 511 ponto alguma coisa. Então, esse 511 ainda não é a tensão, é a leitura. Então, aqui eu tenho que calcular a tensão com base nessa proporção, né? Uma regrinha de 3, ok? Regrinha de 3. Se 5 volts é igual a 1023 e eu li 511, então quantos volts é? Regrinha de 3, tá bom? Então, esse cálculo aqui
ele tem dois cálculos em um. Ele tem essa regrinha de 3 e também ele tem a multiplicação para retornar o que o divisor de tensão dividiu. Né? Então, foi dividido lá por 50, então aqui a gente multiplica por 50 e assim por diante. Tá? Bom, tenho então agora a tensão calculada. O que eu preciso fazer ainda é aumentar um certo valor para compensar o que o diodo de proteção... Lembra que tem um diodo lá na entrada do divisor de tensão? Então aquele diodo, todo diodo reduz tensão. Por teoria, o diodo ele reduz 0,7 volts de tensão. Aqui a gente está reduzindo um pouco porque a gente não tem carga, tá bom? A gente tem muito pouca carga, quase nada, né? Ou seja, não estamos fazendo nada funcionar com essa tensão. A gente só está aplicando essa tensão lá na porta analógica do Arduino para o Arduino ler. Não estamos ligando um LED, não estamos ligando um motor. Por isso, tá, que não temos carga, não temos algo funcionando com essa tensão. Então, a gente reduz um pouquinho menos em vez de 0,7. E aqui, claro, tá, isso não é assim o cálculo perfeito, mas é um aproximado já para a gente conseguir fazer o nosso projeto com o Arduino, que é um projeto mais simples, usado para aprendizado ou até para medir a bateria do nosso robô, beleza? Feito isso, então, de tempo em tempo, né, a cada 200 milissegundos, a gente atualiza o display. Tá? Então, eu coloquei esse tempo aqui para ele não ficar atualizando o display com uma velocidade muito desnecessária. É isso, então, a questão. Se você tiver alguma dúvida, manda lá para o nosso suporte. E, pessoal, para a próxima aula, nós vamos falar de encoder rotativo no dia 30 de novembro, no encontro com os alunos. Se você ainda não conhece os encontros, todos os alunos participam lá dos grupos de WhatsApp dos alunos do curso, né? Seja dos cursos Arduino para principiante, Arduino 2.0, corte a laser ou Arduino avançado, e todos recebem o link desse nosso encontro. Com o link você entra na sala, a gente conversa e é lá que a gente dá essa mini aula. E agora vamos finalmente ver o nosso multímetro funcionar, certo? Então eu tenho ele selecionado aqui, já ligado, selecionado na escala de 20 e eu vou medir essa bateria. Então vou pegar aqui, cuidado para colocar o positivo de acordo e olha lá, 3,15. É a tensão que eu tenho aqui nessa bateria. Inclusive, é uma bateria de 3,8, né? Se ela está com 3,8, ela está carregada. 3,15 já está na hora de carregar. Eu diria que eu já poderia, com essa bateria, dar algum sinal ali, né? Olha, um buzzer tocando ou um LED vermelho ligado, dizendo está na hora de carregar a bateria. A bateria está acabando. Mas eu tenho aqui essa fonte de bancada para a gente poder testar outras tensões. Vamos colocar aqui, olha, eu tenho 12 volts que está regulado aqui na fonte. Vamos medir 12 volts, escala de 20, ok. Vamos colocar aqui. Olha lá, 12,97, ok? Como eu não tenho carga, por isso que aqui ele mostra um pouco abaixo, tá? Mas a tensão realmente que a gente está medindo ela é um pouco maior. Se eu colocar uma carga, se eu ligar uma lâmpada aqui, um LED, passo a ter carga, então a gente vai ler um pouquinho menor, provavelmente a gente vai ler uns 12 volts. Vamos testar uma outra escala? Olha só, vamos aumentar aqui a tensão, vou colocar ao contrário, deixa eu ver, 30 volts, olha lá. 30,8 que vai dar uns 31, 32. Não posso ligar aqui na escala de 20, certo? A escala de 20 é até 20. Então vamos para a escala de 50. Vamos medir. Um detalhe aqui, né, pessoal? Se eu estou medindo numa outra escala, eu preciso também colocar minha ponta de prova na outra escala. Lembra que lá no circuito a gente tem entradas independentes? Olha lá, 33 volts medidos aqui nessa escala. Beleza? Então é isso. Espero vocês aqui na semana que vem
para a gente falar do encoder rotativo, que pode ser usado, olha só, para um controle de volume, de brilho do display LCD. A gente pode usar em menus para selecionar as opções daquele nosso equipamento, para controlar parâmetros. Por exemplo, eu tenho um timer com aquele meu equipamento. Então, quanto tempo que ele conta? Eu posso regular com o encoder. A gente pode controlar servomotores, a posição do servomotor, um braço robótico, por exemplo. E se a gente acoplar o encoder no eixo de um motor, como esse que a gente está vendo aqui, olha só, esse aqui é um encoder rotativo que a gente pode acoplar o eixo no eixo de um motor. Então, fazendo isso, a gente consegue também medir a velocidade do motor, controlar, contar quantas voltas o motor está dando, qual a velocidade de rotação. Olha, dá para fazer bastante coisa com esse recurso, o encoder rotativo, que a gente vai ver na semana que vem. Obrigado pela sua participação, parabéns pela sua dedicação e olha, te vejo aqui na próxima mini aula ou na próxima aula do curso. Um forte abraço, tchau, tchau!